Olá, muito bom dia para você, doutor Aline Canuto, toda a nossa equipe. Bem-vindo ao mês de agosto. Hoje, dia 1º, sexta-feira, já quero aproveitar e cumprimentar todos os nossos ouvintes e espectadores. Este é o programa Embalo Total, do meu saudoso pai, Anselmo Robério, com a apresentação diária da doutora Aline Canuto e toda a sua equipe. Agora, para o momento, temos, de hora em vez, meu primeiro giro com notícias do Brasil e do mundo e a nível local, para deixar nosso ouvinte, nosso espectador, mais à frente e mais bem atualizados. A primeira que já trago: Brasil tem desemprego de 5,8% até junho, menor da série e abaixo do esperado. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 5,8% nos 3 meses até junho, informou o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A mediana das previsões de pesquisas das Reuters era que a faixa ficaria entre 6% no período. Trata-se da menor taxa de desocupação já registrada na série histórica, iniciada em 2012. Também foram recordes, tá? A taxa de participação na força de trabalho, 62,4%, no nível de ocupação, 58,8%, igualando-se ao trimestre de setembro a novembro de 2024. E o contingente de trabalhadores com carteira assinada no setor privado, que chegou a 39 milhões. O destaque foi a quantidade de desalentados, com quedas de 13,7% frente ao trimestre encerrado em maio e de 14% ante o mesmo período, só que em 2024. Os dados são da PNAD, contínua mensal, divulgadas pelo IBGE. O crescimento acentuado da população ocupa no trimestre, tá? Ela influenciou vários recordes da série histórica, dentre eles a menor taxa de desocupação, explica Adriana Berílio. Ela é coordenadora da pesquisa por amostra de domicílios. A taxa composta de subutilização da força de trabalho, que é o percentual de pessoas desocupadas, subocupadas por insuficiência de horas trabalhadas e na força de trabalho potencial em relação ao trabalho, a força de trabalho ampliada. Ela ficou em 14,4%, caindo 1,5 ponto percentual. Na comparação, é claro, com o trimestre anterior, que era de 15,9%, frente ao mesmo trimestre de 2024, que também houve queda de 2 pontos percentuais. Vale se lembrar que de abril a junho de 2025, cerca de 6,3 milhões de pessoas estavam desocupadas no país. No confronto com o trimestre móvel anterior, janeiro a março de 2025, no qual 7,6 milhões de pessoas não tinham ocupação, esse indicador, ele recuou 17,4%, o equivalente a menos 1,3 milhão de pessoas. Comparado ao igual trimestre do ano passado, quando existiam 7,4 milhões de pessoas desocupadas, houve um recuo de 15,4%, uma redução de 1,1 milhão de pessoas desocupadas na força de trabalho. Notícia que trago agora: Lula discute sucessão de 2026 com lideranças do MDB em reunião privada e reservada. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com integrantes do MDB para discutir cenários políticos visando as eleições presidenciais de 2026. O encontro foi realizado no Palácio do Planalto, não constava na agenda oficial e contou com a presença oficial do ministro dos Transportes, Renan Filho, da ministra do Planejamento, Simone Tebet, e também do senador Eduardo Braga, do Amazonas. Durante a conversa, Renan Filho foi convidado por Lula a participar de tratativas sobre o processo sucessório, O nome do ministro, ele tem sido citado internamente por MDBistas, como uma possível opção para compor uma chapa presidencial como vice, pelo menos em 2026. Além de Renan, outras lideranças do MDB também são cogitadas em articulações políticas, como o governador do Pará, Helder Barbalho, e também a própria Simone Tebet, que foi candidata à presidência em 2022 e hoje integra a equipe ministerial do governo. Ainda vale lembrar que Lula ele também recebeu ministros indicados pela União Brasil para tratar de críticas recentes feitas pelo presidente do partido, Antônio Rueda. Na semana passada, Rueda afirmou que o governo era incapaz de lidar com problemas do país, em resposta à posição do Planalto, diante de medidas comerciais anunciadas pelos Estados Unidos. Diante da repercussão, o presidente busca conter ruídos e manter o apoio da base aliada no Congresso, com o objetivo de garantir estabilidade política para o segundo biênio de seu mandato. Olha a notícia que trago agora.
Haddad classifica medidas dos Estados Unidos contra o Brasil como injustas e diz que o governo anunciará plano de proteção. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele vai anunciar, pelo menos nos próximos dias, um plano de proteção para a indústria e o agronegócio após a confirmação de tarifas comerciais de 50% dos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros. O ministro afirmou a jornalistas que houve um contato com a equipe do secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, e que uma nova conversa entre ambos deve ser marcada para um próximo. Haddad classificou ainda de injustas as medidas anunciadas por Washington na quarta-feira, mas disse que o Brasil não sairá da mesa de negociação. O ministro também, do país, ele tem adotado a atitude correta ao buscar diálogo e evitar um confronto direto. A medida imposta por Trump, prevê tarifas de 50% sobre centenas de produtos brasileiros. De acordo com o ministro, mais de 700 itens ficarão de fora da lista inicial, mas ainda há setores que serão priorizados, pelo menos para as próximas rodadas. Haddad informou que o plano de contingência para proteger os setores afetados está sendo calibrado e ele será lançado nos próximos dias. Os atos estão sendo preparados pela equipe da Fazenda e serão enviados diretamente à Casa Civil. Sem citar o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, Haddad também criticou a situação de brasileiros que, segundo ele, estão desinformando autoridades dos Estados Unidos de América sobre o funcionamento das instituições no país. Também para o ministro, esse movimento interno contra os interesses nacionais enfraquece a posição brasileira no cenário internacional. O ministro reforçou, por último, que o Brasil é uma das democracias mais consolidadas do mundo e também é signatário de todos os principais tratados internacionais de direitos humanos e comércio. Temos instituições sólidas. Qualquer cidadão tem acesso aos instrumentos de defesa dentro e fora do país. Não é agredindo uma potência ou disseminando desinformação que se constrói diálogo. E a última desta participação, ontem demos em primeira mão a absolvição do Paquetá, trazendo agora para vocês uma notícia do esporte, no qual o Paquetá se pronuncia sobre a mesma e também das acusações de envolvimento com apostas. O resultado do julgamento foi anunciado ontem, quinta-feira, dia 31. Doutor Aline Canuto deu de primeira mão, viu? Vale se lembrar, vale salientar. Lucas Paquetá foi absolvido das acusações de envolvimento em apostas. Após o anúncio da decisão, o brasileiro se pronunciou principalmente em suas redes sociais. Desde o primeiro dia desta investigação, mantive minha inocência contra essas acusações gravíssimas. Não posso dizer mais nada agora, mas também não consigo deixar de expressar o quanto sou grato a Deus e quanto estou ansioso para voltar ao futebol com um sorriso no rosto, escreveu Paquetá em um dos seus posts no Instagram. Vai lembrar que já tem até burburinhos aí em redes sociais, enfim, fofoquinha ali, fofoquinha cá, que ele tá para vir para o Flamengo. Olha só, hein? Você queria flamenguista? Você queria rubro-negro? Paquetá no seu time? Participação minha concluída, falando em nome dos maiores e melhores anunciantes do rádio palmeirense, do rádio alagoano. Começo pelos produtos Jatubio, são eles: Acabe Absolute, Fortifica, Pomada Negra, Fique Plena e Exafil, o melhor estimulante sexual do Brasil. Sextou de hoje, sexta-feira. Prepare-se para um final de semana inesquecível com o uso de Exafil, o estimulante sexual natural da Natubio. Qualidade e variedade que o senhor e a senhora procura, vem para o lugar certo. Aqui fala e indico Drogaria LG Farma, pois tem os melhores preços de medicamentos, fraldas e perfumaria em geral. Anote aí o número do nosso disco entrega da Drogaria LG Farma para quando se for preciso, é claro, 99938-5505. Drogaria LG Farma, nossa receita é sua saúde. Desta feita, devolvo o som direto da redação do programa Embalo Total para os estúdios B de Santa Terezinha do Menino Jesus. Pois de lá, doutora Aline Canuto dá continuidade ao programa Embalo Total. Vamos em frente, maninha? Atrás vem gente, tá?